Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, entrevista e notícia, selecionando informações e noticiando. Vamos às habilidades. Vamos lá? Pros, deem um print na tela, por favor, ó. EF69LP07B e EF35LP03, ok? Deram um print? Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da Pro Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Hoje a nossa aula está baseada na aula 5 e 6 da apostila. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre entrevista e notícia, tá bom? Os objetivos da nossa aula serão reconhecer características do gênero entrevista, produzir uma notícia com entrevista, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Reconhecer as características e ideia central de uma notícia, tá bom? Para iniciarmos, temos aí duas perguntinhas para vocês responderem no chat. Então, vamos lá. Você já foi entrevistado ou entrevistada? Você já foi entrevistado ou entrevistou alguém? Se sim, conte-nos como foi sua experiência. Então, não coloque só sim, tá? Coloque como é que foi, como vocês desenvolveram. E qual a finalidade e a importância de uma entrevista? Então, a partir das entrevistas que você já leu, já presenciou, qual que será a finalidade? Por que nós entrevistamos alguém, tá bom? Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá, nós prolongamos um pouquinho o tempo para vocês, tá? Então, a Eveline, da Pro Tatiana, colocou, já entrevistei alguém e a experiência foi muito legal. A Beatriz, da Pro Sandra, disse, eu nunca fui entrevistada. Acho que, não sei se é o Weida que fala, ou o Veida que fala, já entrevistei em um trabalho de escola, é da Pro Miriam, tá? Essa é da primeira pergunta. Vamos à segunda. A segunda... peraí. O Miguel da Proângela colocou. Já entrevistei o pai do meu tio para um trabalho. Legal. Já fui entrevistado por alunos com vários objetivos distintos. O Pro Valdeci. Peraí, deixa eu pegar outra agora.
Alguém tinha colocado para quê? Participei de entrevistas de emprego somente, outro pro. Já fui entrevistado. Deixa eu subir mais aqui. Aí eu tinha achado alguém que colocou para fornecer informações. Tá ótimo. A segunda pergunta, vão falando por gentileza, que daí a Elaine continua e eu vou colocando as respostas de vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem ainda não foi entrevistado ou não entrevistou alguém, vamos aí criar, né, possibilidades dessa entrevista acontecer, né, Andréia? Exatamente. Um amigo, um parente. Às vezes a gente tem a gente faz uma entrevista indireta, né? É. A gente quer saber alguma coisa sobre alguém, ali uma conversa aqui. Então, a gente também consegue fazer essa entrevista de forma indireta. A finalidade e a importância, né? Então, é importante como registraram ali, a gente já comentou em outras aulas, então, para adquirir informações sobre determinado assunto, determinada pessoa, é um pouco investigativo também. Nós vamos ver mais essa importância e da finalidade no decorrer da aula, tá bom? Então, temos aí uma definição. A entrevista é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas. Por que geralmente entre duas pessoas? Porque, às vezes, pode ter mais de duas, tá? Organizado em turnos com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. Esse turno nada mais é do que pergunta-resposta, tá? O intercâmbio pode ser registrado em áudio e ou vídeo e assim ser exibido nos suportes. Lembrando, né, suportes, jornal, revista, sites, tá bom? Em que a linguagem audiovisual é permitida ou ser posteriormente transcrita e editada para publicação por escrito. A entrevista ainda pode ser feita com a interação já por escrito, então, por e-mail, por exemplo. O objetivo desse gênero é obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema ou um fato que a envolva, tá bom? Então, vamos supor que a gente pega aí um cantor, né, um artista, um especialista famoso, e aí nessa entrevista, claro que o entrevistador já tem umas perguntas específicas aí para descobrir algumas coisas sobre ele, ou para cutucar ali, né, alguma coisinha que ele tem polêmico, tá? Ou polêmica. Aí, na aula 5, nós não temos nenhuma entrevista na apostila. Então, eu coloquei essa para vocês verem aí já as características. Nós vamos fazer a leitura dela. Observando no que já foi comentado até agora, eu quero que vocês observem aí a estrutura, né? Como que está estruturado este texto, tá bom? E o título que está aí é Entrevistar para Conhecer. Então, uma pessoa, né, será entrevistada para nós conhecermos mais sobre ela, sobre o que ela faz, sobre a instituição, tá bom? Lembrando, né, nós temos um título aí, o título já nos traz informações, nós já podemos criar hipóteses sobre o que esse texto irá tratar, ok? Então, em defesa dos animais. Andréia, você pode ler, por favor? Vamos lá. Você sabia que algumas pessoas tiram animais da natureza para vendê-los de maneira ilegal? Isso faz parte do tráfico de animais. A boa notícia é que existem instituições e profissionais que trabalham para combater essa situação. É o caso da Juliana Machado Ferreira, uma das fundadoras e diretora executiva da Freeland Brasil, organização não governamental que atua no combate ao tráfico de espécies da fauna e da flora. Confira a entrevista que ela deu à repórter mirim Sofia dos S, de 8 anos. Isso. Observem aí que nós temos um texto introdutório, né? Então, está dando uma introdução sobre qual assunto será tratado nesta entrevista. Novamente, criando hipóteses. Então, eu já tinha o título, que me trazia uma ideia. Essa introdução acrescenta algo a mais ao título, tá? Então, nós já sabemos aí o que podemos esperar desta entrevista. E lembrando, ó, que quem a entrevistou foi uma criança de 8 anos. A Pro Andréia comentou, agora eu não lembro se foi na aula do 6º mesmo ou do 7º, né, dos papéis. Então, se é uma criança que está falando de determinado assunto, tem uma característica específica, né? Se for um adulto que está falando sobre talvez o mesmo assunto, ele já vai tratar de uma forma diferente. Então, vamos observar aí como foi direcionado esse texto.
Então, vamos lá. Como a ONG protege os animais dos traficantes? Atuamos em diferentes faces dessa questão. Só existe a venda ilegal de animais porque existe quem compra. Então, fazemos palestras e trabalhamos com mídias e feiras de ciências em escolas, por exemplo, para tentar diminuir essa demanda e mostrar para as pessoas por que a venda de animais é controlada. A gente também apoia o combate ao crime com dados e ferramentas para fortalecer a legislação, conjunto de leis, e garantir que ela seja aplicada corretamente. Para onde os traficantes levam os animais? Primeiro, os animais são roubados da natureza por causa de encomendas ou para revenda. Depois disso, outro traficante começa a preparar cargas maiores, um número maior de animais para revender, que geralmente vão para polos importantes de comercialização, como as capitais do Sudeste. Mas o tráfico varia muito. No norte, por exemplo, existe grande coleta de ovos e carnes de caça que são vendidos em mercados locais ilegalmente. Quais são os impactos do tráfico de animais? São muito sérios, como o sofrimento dos animais que são coletados e transportados de forma horrorosa e passam a vida em cativeiros que geralmente são inadequados. Por mais que a pessoa tenha um animal ilegal e ame seu bicho, o cativeiro provavelmente é inadequado. Para mim, é uma violação de bem-estar que alguns animais, que evoluíram anos até conseguir voar centenas de quilômetros, passem a vida em uma gaiola. Além disso, quando o traficante tira espécies de onde estão e as leva para viver em outro local, elas podem se tornar prejudiciais para as populações de animais locais, trazendo doenças ou competindo por comida, por exemplo. Todos os animais têm uma função na natureza e isso mantém um equilíbrio. É como a cama elástica. Se você pula em um ponto, quem está do outro lado balança também. Isso. Aí vocês podem ler a notícia completa lá no Jornal do Joca, tá? Aí no final, vocês têm a fonte, né? Qual que é a edição, qual é a data, e vocês podem ter a leitura completa, porque infelizmente aqui não temos tempo, tá? Então, nós temos aí algumas perguntinhas sobre esta entrevista, tá? Algumas eu já dei a resposta aí conforme eu fui explicando para vocês, então acredito que vocês não terão aí grandes dificuldades para responder. Abaixo do título, temos um texto introdutório, que eu comentei lá. Eu dei a dica do título, né, com a finalidade do título, depois lemos o texto introdutório e eu comentei um pouquinho também. Qual é a função desta parte da entrevista, ou seja, desse texto introdutório? Seja o mais específico possível, tá? Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem, e eu vou ler a 2 também já. Qual o assunto central da entrevista? Então, qual que as perguntas geraram em torno do quê? Né? Então, qual que é o assunto principal? Ele é de relevância social, ou seja, é importante para a sociedade saber sobre esse assunto? Tá? E justifique, não coloque só sim ou não. Sim, por quê? E se você achar que não também, por quê? Tá bom? Então, um minutinho para vocês responderem.
Vamos lá, Elaine. O Gabriel, do Pro Zequiel, disse que mostra o que vai ter na notícia. Então, da primeira questão, tá? E a Ana Beatriz, da Pro Vanessa, colocou que fala sobre o tráfico ilegal de animais. Então, referenciando a segunda, né? Dar uma pequena prévia da notícia, mas aqui no caso é a entrevista, né? Tudo bem, sem problemas, para fixar o leitor. Acredito que a ideia seja dela dizer de segurar o leitor ali, né? Para ele continuar lendo a entrevista. Então, temos aí, ó. O texto introdutório tem a função de apresentar, dar uma prévia sobre quem será entrevistado e o assunto a ser desenvolvido. E a segunda, né? O tema central trata do tráfico de animais e o papel da ONG Freeland Brasil para impedir este crime. A 3, né, nós já comentamos, como estamos com o tempo corrido aí, como sempre, né, eu falo demais, né, gente, mas tudo bem. Pensando no que vimos até agora, responda, qual a estrutura de uma notícia? Então, temos lá o texto introdutório, né, perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá, eu vou pular esta. Aí temos, continuando, como eu falei que era a aula 5 e 6, o noticiando, né? Qual que era a proposta aí da aula 6? Então, a partir de uma entrevista, né? Então, por exemplo, essa que nós lemos, transformá-la em uma notícia. Nós já falamos um pouquinho sobre a notícia, vamos relembrar aqui quais são as características dela, qual que é a função social. Será que dá para transformar aquela notícia, ou melhor, aquela entrevista em uma notícia? Vamos ver. Então, temos aí. A notícia é um gênero jornalístico que tem por finalidade comunicar fatos do cotidiano de forma clara e objetiva. Embora, né, no nosso dia a dia aqui, nós não falamos tanto sobre o tráfico de animais, mas é algo que acontece todos os dias. Então, podemos relacionar, sim, com o cotidiano. De forma clara e objetiva, esse gênero é publicado em jornal impresso ou digital e tem a seguinte organização. Então, temos lá o título principal, que nós damos o nome de manchete, um subtítulo, que seria uma linha fina, sempre um complementando o outro, tá? Acrescentando informações. Então, temos lá a manchete em destaque para dar aquele impacto, chamar a atenção, o subtítulo que acrescenta um pouquinho mais de informação e o lead. Tá? No lead, nós temos lá as informações centrais, o que, quando, onde, como, tá? E o corpo da notícia. O lead apresenta um resumo das informações essenciais do fato apresentado pelo texto, que eu acabei de dizer aí para vocês. Quem, o que, quando, onde e como ocorreu. Tá? Então, temos aí uma escrita criativa. Lembrando, vocês podem rever a aula, vocês têm aí o professor de vocês também, para auxiliar nessa produção textual, tá bom? Com calma, que a gente está correndo um pouquinho, mas vocês depois podem rever, sem problema nenhum. Tá? Então, temos aí uma proposta de escrita criativa. Refaça a leitura da entrevista e transforme-a em uma notícia. Para isso, observe as pistas abaixo. Então, o que vocês vão pensar? O que acontece, né? Então, do que estava falando lá na entrevista? Combate ao tráfico de animais. Então, vocês vão focar nisso, tá? Com quem? Quem faz esse combate? ONG Freeland Brasil. Quando? Diariamente, né? Eles estão todos os dias trabalhando para combater este tráfico. Onde? Território brasileiro. Na entrevista são citadas as capitais do Sudeste e Norte do país. Então, vocês podem refazer a leitura, acessar o Jornal do Joca, como eu falei, fazer a leitura completa da entrevista também, tá? E como que eles combatem, né? Então, atuando em diversos setores, tá bom? Em sua notícia, insira ao menos uma das falas da Juliana. Lembra que nós comentamos lá sobre o uso das aspas? Quando eu coloco uma fala, né, numa notícia, eu fortaleço esse fato, né, porque eu estou utilizando a fala de um especialista no assunto. Então, coloquem, é claro, né, que adequadamente, como vocês forem escrever, a fala, pelo menos uma da fala da Juliana, para dar credibilidade ao que vocês estão dizendo, tá? Como eu coloquei aí, não esqueça de usar as aspas para marcar a fala. Nada de travessão na entrevista, hein? São as aspas, tá?
alguma coisinha para complementar aqui, Não, André? tudo bem. As pros estão achando que está muito rápido, que é muita informação, mas pros, por favor, tenham um pouquinho de paciência, ok? Nós precisamos aí dividir as 8 aulas em 6. Aos poucos a gente vai também entendendo esse novo tempo para nós, que é diferente. Tenham paciência, por gentileza. Vamos lá. Vamos lá. E aí, esses textos estão na apostila de vocês, tá bom? Você pode ler, Andréia, por favor? Eles já são notícias. Games têm ações contra a Covid-19. Jogos entraram na onda da prevenção contra o novo coronavírus. Diversos jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid-19 e, assim, passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre os jogadores. Confira alguns exemplos. Pandemia em Azeroth. Acho que eu pronunciei corretamente. Em abril, um servidor do World of Warcraft realizou o evento Pandemia em Azeroth. Os administradores inseriram um vírus contagioso no game e 7.000 jogadores foram infectados em 24 horas. Tudo de mentirinha, claro. Apenas conseguia se proteger quem coletava sabão para lavar as mãos da sua personagem. Assim, os jogadores aprenderam como um vírus pode se espalhar rapidamente e como se proteger dele. Fortnite. Durante a quarentena, cantores e bandas precisaram parar de fazer shows. Por isso, o jogo online Fortnite teve a ideia de criar um sistema de apresentações digitais na arena do game. Dentro do horário marcado, a partida de todos que estão online é pausada e um cantor se apresenta. O artista pode soltar poderes e até voar enquanto canta. O primeiro show digital teve 12 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. PKXD, jogo para celular em que é possível criar um avatar, navegar por cidades virtuais e até criar bichinhos de estimação virtuais. Além das personalizações tradicionais, como troca de roupas e aparência das personagens, agora os jogadores têm a opção de colocar máscaras ou lenços iguais ao que estamos usando para nos proteger da Covid-19. Ok. Então, vamos lá. Aí, nas entrelinhas do texto, né, para vocês verificarem as informações. Então, qual é o tema principal desta notícia? Qual é o assunto central dela? Depois, quem é o público-alvo? Ou seja, a quem é direcionado? Será que são adultos, crianças, adolescentes? E que elementos do texto fizeram você perceber isso? Então, se você acredita que seja adulto, o que tem lá que fez com que palavra, que expressão, que fez com que você pensasse desta forma, tá bom? 1 minutinho para vocês responderem. Vamos lá. A Poliana da Prodaiane colocou que o tema principal do texto são os games e as informações sobre eles. E o Gerardo, da Pro Vera Lúcia, colocou de se aprender a se cuidar contra a Covid. Então, deve ser a segunda aqui, né? Acho que ele quis dizer da segunda, Elaine. Tá. Eu já vou lendo a resposta para eles. Que aí as professoras e os alunos vão ficar mais tranquilos, mais calmos. A notícia relata o caso de jogos que visam a prevenção contra a Covid, incentivando medidas de proteção e isolamento social entre os jogadores. E a B, a notícia é escrita pensando no público jovem,
Percebemos isso pelas referências aos games, mas também pelo uso da linguagem mais informal e divertida. Porque hoje os games, né, estão em todas as gerações. Né? Então, obrigada pela compreensão de vocês, tá? Nós estamos buscando a melhoria, então aceitamos as sugestões de vocês. Até a próxima aula. Muito obrigada, Andreia. Obrigada, Elaine. Tem um link aí para vocês avaliarem a aula, por gentileza. Beijo para vocês, até amanhã.